E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero trazer aqui hoje uma profecia do pastor Brandon Biggs. Ele fala a respeito do atentado que ocorreu contra Donald Trump, sendo que ele fez essa profecia há 4 meses atrás. É impressionante como nós vemos como que Deus ele está no controle de todas as coisas. Mas, ainda que Deus esteja no controle de todas as coisas e venha um político A, B, C ou D, nenhum governo desse mundo ainda não chega nem aos dedinhos do pé do governo que há de vir sobre o mundo inteiro, que será sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é que vai trazer um verdadeiro reino para a terra. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça. É ele que vai trazer isso. O profeta Isaías diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi em Jerusalém restaurada, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é quem vai trazer a verdadeira justiça para a terra. Não vai ser homem nenhum. Mas os homens ainda estão aqui, nós estamos aqui e a história ainda continua. Mas nós sabemos como vai terminar essa história, porque ainda haverá um último governo mundial, liderado pelo homem da iniquidade, e depois disso, então, o Senhor vem e toma posse, né, de todas as coisas, como está lá em Apocalipse 11:15. Os reinos do mundo tornaram a ser, passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Mas vamos para a profecia, vamos ver o que ele diz, vamos ver lá, vamos ouvir. Porque o Senhor me disse, ele disse, eu não terminei com a América. Ele disse que vai haver uma nova onda de patriotismo surgindo, e foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas, e todas elas estavam eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando estas tochas que pareciam fogo e estavam trazendo um novo patriotismo à nação. Estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando, como fogo por toda a América, e eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa de tirar em sua vida, que essa bala passou pelo seu ouvido e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Tão radical. Então eu o vi vencendo a eleição, através dos patriotas saindo para votar. E então haverá uma grande queda na economia. Se eu tivesse um grupo, a economia sofreu um crash. Pior que a Grande Depressão, e o Senhor me avisou sobre isso, seria uma época muito sombria. Mas eu vi remos chegando ao solo da América como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. Eram ministros e pessoas. Não sei se eram senadores ou congressistas, ou seja lá o que for, mas eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o geral. E eles estavam intercedendo todos lá dentro, e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte. E então pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com isso, com a crise financeira que eu previ começava a se erguer acima das árvores. E eu vi o azul e as coisas voltarem no tempo verde, e tempos bons voltando, mas o Senhor disse que seria como uma estação de abalo. E seria um abalo para despertar, e com isso seria basicamente que ele não havia terminado com a América. Haveria um grande avivamento, e não é o fim do mundo, foi o que ele disse. O céu não está caindo. É apenas um tempo é como as pessoas diriam que isso é um julgamento, e o Senhor disse para não chamar isso de julgamento. Não é o meu julgamento, é uma correção. Então você vê aí como que é incrível, né? A precisão dos detalhes da profecia
diz que ele vai ganhar as eleições, né? E eu fico percebendo quantos ateus existem vendo isso daqui. O que eles têm a dizer sobre isso daqui? O que eles têm a dizer? Né? E quantas profecias Deus mais mostrou a tantas pessoas que a gente não tem acesso, que a gente não vê. Esse vídeo está publicado, vou deixar aqui na descrição do vídeo, em março. Se você quiser ver o vídeo original, que foi uma entrevista que foi feito, você vê lá e você vai ver a data que está lá. Já tem mais de 1 milhão de visualizações. Agora o pessoal está vendo, né? Depois que aconteceu, mas a profecia foi feita antes. Acontece que essas profecias não vêm à tona. Ela só aparece depois que as coisas acontecem, mas o profeta já falou. Só que a maioria deles não tem acesso à mídia, né? A grande mídia. Eu tenho outro vídeo aqui, e esse vídeo, ele é de 2013. É de 2013 esse vídeo aqui. Esse vídeo fala com detalhes a respeito da pandemia. Olha só o que esse pastor vai dizer. Eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você ver a data da publicação desse vídeo. Deus me deu. Preste atenção. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. Põe aí no telão. Está escrito assim: e certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos, os profetas. Fala assim: certamente Deus não fará coisa alguma. Deus não fará coisa sem alguma antes revelar seus servos, os profetas. seus servos, os profetas. Nossa igreja, amados, antes de entrar na cruzada, entrou num período de jejum e oração. E nós estávamos no jejum e na oração, já no período longo, já tínhamos passado alguns dias subindo ao monte. E um dia aqui no culto, Deus abriu a minha visão e me deu uma revelação de algo que está para acontecer, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Senhor me falou sobre uma epidemia que vai se alastrar sobre o mundo. E dentro da visão que Deus me deu, o Senhor me levou até alguns aeroportos e eu vi aquelas barracas de exército armado, muitas pessoas chegando e entrando na quarentena, que vão ter que ficar de quarentena por causa dessa epidemia. E o Senhor me levava em centros de cidades e eu via muita gente andando com máscaras, né? Aquelas máscaras para não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria. E o Senhor me disse que muitos aeroportos vão fechar por causa disso. Então é algo que está... O tempo, irmãos, nós não entendemos um pouco, porque quando Deus nos leva numa revelação dessa, Ele nos leva no Kairos, que é o tempo de Deus, e para Deus já aconteceu, no nosso ainda não. Mas eu creio que não está muito longe não, menos de um ano isso vai acontecer. Eu creio que até ainda esse ano, eu não sei, a data Deus não revelou, mas está próximo para Deus mostrar. Você vê como é que são as coisas, né? Porque eu também tinha esse entendimento, que quando eu vi uma profecia na minha vida, que eu seria um missionário, eu tinha 16 anos de idade. E eu achava que pelo fato de eu ter profetizado isso muito cedo eu seria missionário. Nada. Essa profecia só foi se cumprir mais de 20 anos depois. Então a gente se engana às vezes, né? Porque pensa que Deus revelou alguma coisa ali, vai acontecer logo, de imediato. Não necessariamente. Tem várias profecias que aconteceram, que vieram na minha vida e que só foram se cumprir, outras nem se cumpriram ainda. E profecias que têm mais de 10, 15 anos já. E Deus me mostrou claramente essa epidemia se alastrando, muita gente vai morrer. Deus mostrou gente de mídia famosa, artista morrendo por causa dessa epidemia. Porque a doença, irmãos, ninguém pode se livrar dela, da bactéria, do vírus, a não ser que Deus guarde. E Deus mostrou essa epidemia que está por vir no planeta, né? E muitas coisas vão acontecer, muita gente vai morrer. Essa daí do porco, das aves, que teve aí da vaca, da carne, não é nada perto do que veio, tá? É uma muito mais forte e vai atingir muita gente. Oi? Quando a Sandra estava na UTI, Deus arrebatou ela e mostrou isso. Olha lá, quando a Sandra estava na UTI, Deus arrebatou ela. Não falei que Deus tinha mostrado para outros, porque eu não sou o único profeta na terra. E mostrou essa epidemia que ia matar muita gente. Ó, mais uma confirmação. E Deus não trouxe a Vânia bem na semana que nós estamos falando sobre isso.
Então, irmãos, nós somos servos, profetas. E Deus não faz nada. Pastor, você está falando medo, irmão? Isso é só o início. Muitas coisas virão. Mas nós somos servos de Deus, estamos debaixo do sangue de Jesus. E no meio do caos todo haverá um povo santo. Tá bom? Então Deus te trouxe aqui não é à toa. É igual eu falei, nós estamos no Cronos. E Deus é Kairos. No Kairos nos mostrou, irmão. Não é que Deus me deu uma visão, Deus me levou até o lugar, eu vi os fatos. Né? Porque as pessoas pensam que Deus deu uma visão para João. Deus não deu uma visão para João. Deus levou João até lá e ele viu tudo acontecendo. Não é uma visão. E Deus me mostrou acontecendo. As pessoas na cidade, os aeroportos, assim, sabe, o exército todo voltado para fazer quarentena. Muita gente, meu irmão, quarentena, muita gente tinha programação de viagem. A Bíblia diz que o programa é do homem, irmão. A execução vem de Deus. Viagens sendo anuladas, aeroportos sendo transitados, e muito país de ligação entre outros vai ser proibido. Então, assim, isso é só uma coisa que Deus está falando. Acabou de confirmar, a Sandra na UTI. Essa moça que foi curada, que Deus fez o processo com ela, foi arrebatada e Deus falou para ela, tá vendo? Eu não sabia, a Vânia está confirmando. E eu sei que Deus falou com outros servos, com certeza. Então, gente, é isso daí. Deus revela, né, as coisas, né, ao seu servo. Essa profecia daí também vai estar na descrição aqui do vídeo. Você vai poder pegar esses dois links e ver lá a data que foi publicado, né? Riquezas de detalhes, aí é interessante, né? Riquezas de detalhes na profecia, você vê as riquezas de detalhes ali. Então, gente, Deus está avisando, né? Deus está falando. Deus ele não faz nada sem avisar os seus servos, os seus profetas, que foi o texto, né, que o pastor, né, deve ser pastor, não sei, falou ali. Então, temos que começar a entrar nesse processo de santificação. Foi isso que Deus falou para ele: santificai-vos, santificai-vos, né? Temos que nos santificar. Por que Deus está trazendo tanto essa palavra de estar junto, unido, congregando, orando, adorando, buscando juntos, irmãos? Deus está falando isso não é só para mim, é para diversos homens de Deus ao mesmo tempo. Né? Para que Deus está trazendo isso? Deus ele vai trazer um avivamento, mas o avivamento é para quem está reunido. Lembra lá de Atos, não é isso? Né? Estavam reunidos, orando, buscando juntos. Vai ser dessa forma que Deus vai trazer, né, esse avivamento. São para esses. Então, irmãos, vamos procurar estarmos juntos, unidos, né, para que o diabo não tenha legalidade sobre a nossa vida. Certo? Então, atente para as profecias. Olha quantas coisas Deus está falando, Deus está usando. Né? Isso é um tapa na cara dos ateus. Toda hora Deus não tapa na cara de um ateu, né, de um agnóstico, né, de quem é contra o Jesus da Bíblia, né? E é para você que não acredita nos dons espirituais, né, não acredita no mundo espiritual, tá aí, ó, mais uma prova de que o mundo espiritual existe, ele é real e as coisas vão piorar sim, com certeza, tá? Vai ter momentos de refrigério e vai piorar. Vai ter momentos de refrigério e vai aumentar mais ainda, até chegar, né, ao ápice que é na última semana de Daniel. Amém? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.